Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Glórias a Deus. Vamos orar apresentando diante de Deus essa palavra. Hoje é culto de ceia, um culto tremendo, e nós queremos ministrar algo que vai ser importante para o teu coração em nome de Jesus. Feche teus olhos. Pai amado, glorificamos e exaltamos o teu santo nome, te agradecemos por mais um dia na tua presença. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, ministra aos nossos corações e nos ensina através da tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu queria, irmão, que você abrisse a tua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 92. E o tema dessa mensagem é: alianças são raízes eternas. E eu quero falar sobre a importância de termos alianças perenes com Deus em nome de Jesus. Salmo capítulo 92, no verso 12 ao 14, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus, e na velhice ainda darão muito fruto, serão viçosos e vigorosos. Veja que comparação tremenda que Deus faz com as pessoas que estão plantadas na casa do Senhor, nos átrios do Senhor e que florescem. São comparados a um cedro. O cedro é uma árvore muito forte, uma árvore muito resistente. Eu vou falar do cedro daqui a pouquinho. Abra no livro de Hebreus, no capítulo 10, verso 38. Hebreus 10, 38, nos diz o seguinte: mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Vamos pegar a primeira parte do versículo. O justo viverá pela fé. Quem é o justo? É aquela pessoa que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e foi justificada pela fé. Portanto, o justo, ele vive pela fé. O servo de Deus vive pela fé. Amém? Agora no livro de Lucas, no capítulo 8, no verso 13, nos conta-se um pedacinho daquela passagem onde Jesus fala da parábola do semeador, que o semeador saiu a semear, lançou uma semente no solo, outra à beira do caminho, sobre espinhos, sobre pedras. Verso 13 fala das sementes que caem sobre as pedras. Presta atenção. E os que estão sobre pedras, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. O que Jesus estava ensinando ali? Que muitas vezes a palavra de Deus, quando ela cai no nosso coração, e o nosso coração ele é duro, rochoso, então é como um indivíduo que ouve a palavra, recebe a palavra, gosta da pregação do Evangelho, se identifica com aquilo, mas porque a semente da palavra caiu sobre a rocha, ou seja, não criou raízes. Então, vindo a dificuldade, vindo a tentação, vindo o problema na vida da pessoa, logo ela se desvia. Por quê? Ela não cria na palavra? Cria. Ela gostava da palavra? Gostava. Ela ama Jesus? Ama. O problema é que a palavra não tem raiz, a semente não enraizou no coração. Agora, o Senhor ele diz o seguinte, que a pessoa que está plantada nos átrios do Senhor floresce, ainda quando envelhecer, vai frutificar e será como uma árvore viçosa, e o Senhor compara com o cedro do Líbano. Por que com o cedro do Líbano? O cedro, ele é uma árvore que quando começa a nascer, nos 3 primeiros anos de vida dessa árvore, ela só cresce 5 centímetros de altura. No entanto, a sua raiz, ela já atinge 1,5 metro. O cedro tem uma característica: as raízes são muito maiores do que o tronco e a copa das árvores. Depois do 4º ano, essa árvore ela vai crescendo de 20 em 20 centímetros ao ano, até atingir 40 metros de altura. É uma árvore muito alta. E a sua copa atinge 14 metros de largura. Só que a sua raiz, ela vai penetrando no solo até chegar no lençol freático, porque ela busca água lá no lençol freático. Então, mesmo que haja seca, mesmo que não chova e o solo fique seco, ela busca a sua água lá nas profundezas. E quando ela vai atravessando o solo e chega lá na região rochosa, as rochas não são suficientes para parar aquela raiz, porque ela vai penetrando, vai se entrelaçando até alcançar a água. Não existe resistência
para a raiz do cedro. Então, quando Deus compara a vida do crente com o cedro do Líbano, está dizendo o seguinte, que o crente, ele tem raízes profundas, raízes que solidificam essa árvore naquele solo. Ou seja, pode vir uma tempestade, pode vir qualquer problema, e o cedro ele é resistente, ele não é derrubado. O cedro ele não é arrancado, tamanha a força das suas raízes. Assim deve ser a vida do cristão, enraizado na palavra de Deus. Agora, o texto que eu li do livro de Hebreus diz que o justo vive pela fé. Hebreus 10:38, o justo vive pela fé. Então entenda o seguinte, que uma pessoa de fé é uma pessoa que cria raízes, porque faz alianças eternas, alianças perpétuas com o Senhor, e eu quero te mostrar isso no livro de Gênesis. Vamos pegar a história de Abraão. Abraão é chamado de pai da fé. E por que é chamado de pai da fé? Por causa dos seus atos de fé. Então, no livro de Gênesis capítulo 15, no verso 1 em diante, diz assim: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filhos, e o que for nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro. Quer dizer, Eliezer não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então levou-o para fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. O texto bíblico diz que Abraão creu, e isto lhe foi imputado por justiça. Então o que está acontecendo? Deus chama Abraão para sair de Ur dos Caldeus, e ele sai. Então ele sai e vai para uma terra que Deus iria lhe mostrar, e ele vai para a terra de Canaã. Chegando na terra de Canaã, o tempo vai passando, e Abraão está debaixo de uma promessa de que ele teria filhos. No entanto, esse filho não nasce, o filho da promessa não nasce, e ele questiona a Deus e fala: Senhor, já que eu não tenho filhos, então o meu descendente vai ser o meu servo, o Eliezer? Deus fala: não, mas aquele que nascer das tuas entranhas, ou seja, que vai nascer de você com a sua esposa Sara. E o Senhor diz: vê as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Então Abraão estava debaixo de uma promessa, e ele tinha que acreditar naquilo e continuar caminhando e tendo fé e esperando em Deus, porque Deus cumpriria aquilo que havia lhe prometido. Aí nós vamos ao verso 9. O verso 9 diz assim: disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ou seja, pega animais. Era costume daquela época, quando alguém ia fazer uma oferta a Deus, fazer oferta de animais, oferta de cereais. Aqui Deus mandou ele pegar alguns animais e para oferecer ao Senhor como uma oferta. E ele pegou ali aquelas aves, Abraão, e fez ali o holocausto, que é chamado de holocausto, né? A oferta ao Senhor. Ele sacrificou aquelas aves, o cabrito, o cordeiro, aqueles animais, colocou ali um do lado do outro, e a Bíblia diz que ele cortou esses animais ao meio, menos as aves, mas cortou os animais ao meio e os dispôs um ao lado do outro, e ali ficou aguardando a manifestação de Deus, Deus falar com ele. E o texto bíblico diz o seguinte, no verso 10: trouxe-lhe todos estes, partiu-os ao meio, pois cada um deles, uma parte em frente à outra. E verso 11: as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, os enxotava. O que estava acontecendo aqui? Deus havia feito um pedido a Abraão: faça-me uma oferta. E ele fez, estava aguardando a resposta de Deus. Então, quando ele estava ali, diante daqueles animais que ele havia oferecido ao Senhor,
os urubus, as aves, né? Os corvos, os urubus, começaram a pairar ali em cima e tentar ir sobre aqueles animais que agora eram cadáveres, animais mortos. E Abraão, ele ficava enxotando as aves para que as aves não tocassem na oferta ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos esperança em Deus, temos promessas do Senhor através da sua palavra, temos expectativas para as nossas vidas, crendo que Deus nos abençoará, que Deus fará milagres sobre as nossas vidas, mas muitas vezes Satanás, seus demônios ficam lançando dardos inflamados na nossa mente, ficam pairando sobre as nossas vidas, tentando roubar a nossa fé, roubar aquilo que nós esperamos da parte de Deus. Mas Abraão não deixava com que aqueles urubus pousassem sobre a oferta, eles os enxotava. Entenda uma coisa, não perca a fé no Senhor, continue aguardando a resposta de Deus. E se o inimigo vier para te colocar dúvida, tirar a tua esperança, fazer com que você desista dos teus propósitos, enxote esses pensamentos, enxote o inimigo, continue aguardando e esperando em Deus, porque Deus nunca falha. Amém? Vamos continuar o texto? Aí veio a resposta de Deus. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno que fumaçava, ou fumegava, e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão. Veja, Deus fez uma aliança com Abraão, dizendo: à tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates. Presta atenção, Abraão estava lá aguardando a resposta de Deus. De repente ele tem uma visão, ele vê, o texto bíblico diz, um forno que fumaçava, que fumegava. Ele viu como uma labareda de fogo, e de repente sai uma tocha do meio daquele fogo e passa ali no meio daquelas partes, passa ali no meio daquela oferta de animais, e a voz de Deus fala: eu faço uma aliança contigo e vou dar esta terra, desde o Egito até o Eufrates, vou dar a ti e a tua descendência. Então a resposta de Deus e a bênção de Deus veio no momento que o Senhor se manifesta, mas ele teve que aguardar a manifestação do poder de Deus e enxotar toda a ave que vinha tentar roubar aquela oferta que ele estava dando para Deus. Aguarde no Senhor, espere no Senhor, e Deus, ele vai vir com a resposta para a tua vida. O interessante é que o Senhor diz assim: faço uma aliança com Abraão. O que é uma aliança? Aliança é algo que não tem começo nem fim, é um círculo, não é? Ou seja, uma aliança entre um homem e Deus é algo que não se rompe. Deus não ia romper a aliança que estava fazendo com Abraão. E de fato, até o dia de hoje, aquela terra pertence aos descendentes de Israel. Deus não rompeu a sua aliança. O que Deus prometeu, assim ele fez. Então agora nesse momento, Abraão, que tem uma aliança da parte de Deus com ele, sabe que aquela terra passa a ser a dele. Então Deus pede outra coisa para Abraão. Nós vamos até o capítulo 22 de Gênesis, e no capítulo 22, a partir do verso 1, diz assim: e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e lhe disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma montanha que eu te direi. Então veja, Deus havia feito aqui um pedido para Abraão, falando o seguinte: eu quero que você pegue o seu filho Isaque, leve ele até o Monte Moriá. Monte Moriá é Jerusalém, não é? É exatamente hoje o local onde nós encontramos o Muro das Lamentações. O local é esse. Então vai até lá e me apresenta o teu filho em holocausto. Olha só o que deve ter passado na cabeça de Abraão, e por isso que ele é chamado de pai da fé. Deus havia prometido para ele que daria aos seus descendentes aquela terra, logo ele teria descendentes. E o Senhor, ele fala que o descendente não seria o Damasceno Eliezer, que era o servo. Em outra passagem, Deus também diz: o teu descendente, o filho da promessa, é Isaque. Deus afirma: é Isaque, não é o outro filho
Ismael, porque Abraão teve outros filhos com a serva, e depois Abraão, ele casou-se com outra esposa após a morte de Sara. Abraão também se casou e teve mais filhos, mas Deus deixa claro, a promessa está sobre Isaque. Então Deus fala, pega agora Isaque, leva ele até o Monte Moriá e oferece o teu único filho. Por que ele diz único filho? Porque Deus estava fazendo menção ao filho da promessa. A promessa era para aquele filho, Isaque, ele era o único da promessa. Então leva ele no Monte Moriá e oferece em sacrifício. Era muito estranho Deus dar a ordem a um pai que matasse o seu filho. Óbvio que Deus não queria que isso acontecesse, mas Deus estava ali fazendo um teste, uma prova de fogo com Abraão. E Abraão, ele pega e vai, ele obedece, meio sem entender, e ele pensa o seguinte: Deus prometeu para mim que me daria um filho, Isaque, e que ele seria o herdeiro da promessa. E disse o seguinte, que a minha descendência vai ser numerosa como as estrelas do céu, ou seja, Isaque vai ter filhos, netos e assim por diante. Agora Deus pede para sacrificar o meu filho, de duas uma: ou Deus vai providenciar o cordeiro para o holocausto, ou, ainda que o meu filho venha morrer, Deus vai ressuscitá-lo, porque Deus prometeu. Veja o nível de fé de Abraão: ainda que o meu filho morra, ele vai ressuscitar. E isso está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 18. Hebreus 11, 18 diz que Abraão, ele acreditou que ainda que se Isaque morresse, viria a ressuscitar. Agora, vai ao verso de Gênesis, capítulo 22, no verso 4. Diz assim: ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Fala para o teu irmão, ao terceiro dia. Sabe por que ao terceiro dia, no Monte Moriá? Naquele monte seria feita uma oferta ao Senhor. Teoricamente seria o Isaque. Ainda que morresse, ressuscitaria. E aqui é uma cristofania, algo que reporta Jesus, porque Jesus Cristo, naquele lugar, ele morreu. Em 3 dias ele ressuscitou. Interessante, ao terceiro dia é dia de ressurreição, é dia de promessas cumpridas, é dia de Deus operar milagres, viu? Ao terceiro dia é tempo de Jesus voltar, né? Amém? Vamos lá. Verso 5, disse Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço, Isaque, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Presta atenção no que Abraão está falando. Ele disse para os seus servos: fiquem aqui com o jumento, eu e o moço, o rapaz, o Isaque, vamos em cima do Monte Moriá adorar a Deus, e voltaremos. Está no plural, voltaremos, porque ele cria que Isaque voltaria com ele, Isaque não morreria, e ainda que morresse, ressuscitaria. Veja o tamanho da fé de Abraão. Um homem que está aqui com 100 anos de idade. É tremendo isso, por quê? Porque a fé que ele tinha em Deus era algo profundamente enraizado no seu coração, não era fé superficial, não era uma fé que desiste. Lembra do texto bíblico onde Jesus fala que a semente caindo sobre as pedras, a pessoa recebe a palavra, se alegra, crê, mas vindo a dificuldade, logo se desvia, porque não tem raízes. A fé de Abraão era uma fé com uma raiz muito profunda. A dificuldade veio apresentar o seu filho, mas ele acreditava que nada de mal lhe aconteceria. Isso é uma fé sobrenatural, amém? É uma fé enraizada e muito profunda. Vamos continuar? O texto vai seguindo em frente, e no verso 8, o Isaque, ele olha e fala: pai, porque Isaque não sabia o que ia acontecer, então ele fala: pai, aqui está a lenha para o holocausto, está tudo preparado, mas e onde que está o animal para apresentar ao Senhor? Olha só a resposta de Abraão, verso 8, disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali o altar e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha. Aí o Isaque deve ter pensado: ué, o que está acontecendo? Eu sou o sacrifício?
Isso não fazia sentido, mas Abraão estava obedecendo o que Deus mandou. Muitas vezes temos que obedecer a Deus sem compreender os seus caminhos, mas pela fé obedecemos a Deus, crendo que Ele fará o milagre na hora certa. Amém? Abraão não questionou, ele simplesmente foi fazendo o que Deus mandou, acreditando no milagre. Então, verso 10, estendeu a mão Abraão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Não estenda a mão sobre o moço e não lhe faça nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um cordeiro de trás dele. Preste atenção no texto bíblico do verso 12. Deus fala para Abraão: Abraão, não estenda a mão sobre o moço, ou seja, não lhe faça mal, porque agora sei que temes a Deus. Porque agora, Deus disse, agora eu sei que você teme a Deus, pela profundidade da fé e da obediência de Abraão. Ou seja, quando a nossa fé ela é uma fé incondicional, quando a nossa obediência é uma obediência estrita ao ensinamento do Senhor, então Deus percebe que tememos a Deus. E a Bíblia diz o seguinte: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se somos sábios, tememos a Deus. Se tememos a Deus, então porque somos obedientes pela fé. Só faz isso quem tem a palavra de Deus enraizada no coração. Era uma dificuldade tremenda fazer o que Deus estava pedindo para Abraão, no entanto ele fez. Esse é o nível da fé. Então ele olha, tem um cordeiro atrás dele. Deus providenciou para si o cordeiro, ele pega aquele cordeiro, coloca no lugar de Isaac e ali apresenta o cordeiro em oferta ao Senhor. Glórias a Deus por isso. Então Abraão chama aquele monte ali, o Senhor proverá, é o Jeová Jireh. Aleluia. Vamos ler agora verso 15, veja o que diz: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei. Agora Deus vai repetindo a promessa e acrescenta algo mais: deveras te abençoarei, grandissimamente multiplicarei a tua descendência, e como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. Então olha o que Deus diz, Ele dá a promessa de multiplicação de filhos, a promessa da herança da terra, e diz que Ele teria vitória sobre o inimigo. Entenda uma coisa, meu irmão, para que possamos ter vitória contra o inimigo, e o inimigo das nossas almas hoje é Satanás e seus demônios. Para termos vitória contra toda obra do mal, temos que ter fé e ser obedientes a Deus, então vencemos e possuímos as promessas que Deus tem para as nossas vidas. Continua verso 18: e na tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Obedecer à voz de Deus, obedecer a sua palavra e a sua vontade faz com que tenhamos bênção sobre as nossas vidas e as pessoas que estão à nossa volta também sejam abençoadas. Pela obediência de Abraão, então, todas as nações da terra receberam a bênção de Abraão. Obviamente isso veio por meio de Jesus Cristo, por isso a palavra do Senhor diz que nós somos herdeiros juntamente com Cristo, herdeiros de Abraão, da promessa de Abraão. Glórias a Deus pela fé que esse homem teve, raízes profundas e alianças perenes com Deus. Aleluia. Para terminar, eu quero ler o último versículo que está no livro de Salmo, capítulo 25, no verso 14. Diz assim: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e lhes mostrará a sua aliança. Aleluia. Para quem Deus mostra que tem aliança? Com aqueles que são tementes a Deus. Lembra que Deus falou a Abraão: agora sei que tu temes a Deus, porque ele foi obediente. Obedecer a palavra do Senhor
é uma demonstração do temor a Deus, e quando tememos a Deus, então Deus nos mostra a sua aliança. Veja que isso é um ciclo. Nós temos fé em Deus, então nós o obedecemos, e porque nós o obedecemos, demonstramos que somos tementes à sua palavra, e quando fazemos isso, então Deus confirma a aliança que tem conosco. Você quer ter aliança perpétua com Deus? Demonstre a sua fé através da obediência à palavra de Deus. Bendito é o nome do Senhor. O tema da mensagem é: alianças são raízes eternas. Que em nome de Jesus, a palavra do Senhor, ela entre no nosso coração e crie raízes tão profundas, faça alianças tão fortes, que nos conduza ao caminho da eternidade com o Senhor. Não como aqueles que a palavra cai sobre a pedra e que logo se afastam pela dificuldade. Não, a dificuldade não nos afastará, a luta não nos afastará, pelo contrário, nós ficaremos firmes, fortes, como o cedro do Líbano, e vamos florescer nos átrios do Senhor, e ainda quando estivermos velhos, nós vamos frutificar e sermos viçosos em nome de Jesus. Receba essa palavra no teu coração, que ela produza muito fruto em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai amado, nós louvamos o teu nome, agradecemos pelo ensinamento da tua palavra e te pedimos, Senhor Deus, que todo o ensinamento do Senhor esteja enraizado no nosso coração, que nós possamos ter vitórias, andar de fé em fé, de glória em glória, sendo tementes a Deus, obedecendo a sua palavra e confirmando a cada dia a aliança que temos com o Senhor e que o Senhor tem conosco por meio de Jesus Cristo, que na cruz do Calvário morreu. Ali Ele nos salvou, nos libertou, perdoou pecados e nos deu vida eterna. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço, fortalece o coração de cada irmão que por algum motivo está enfraquecido, por algum motivo está entristecido, por algum motivo está clamando: Senhor, responde rapidamente a minha oração, responde e manda rapidamente o milagre sobre a minha vida, que assim seja sobre cada um, Pai. Se apressa em responder os questionamentos, as aflições, traz, Senhor Deus, as soluções. Muda, Senhor Deus, a história daquele que está precisando e que de maneira nenhuma perca a fé. Em nome de Jesus, te agradecemos porque Tu és um Deus bom. Te agradecemos pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.